Sabe, sempre Deus tem algo para falar ao nosso coração. Que hoje você possa acolher a palavra de Deus, meditá-la aí no seu coração ao longo do seu dia e que essa palavra possa te ajudar a viver uma conversão diária, uma mudança diária, amando mais a Deus, crescendo aí na sua fé. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever aqui no canal. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos acompanhar então o Evangelho deste domingo, que é o terceiro domingo do Advento, hoje dia 11 de dezembro. É o domingo da alegria, este terceiro domingo do Advento. E o Evangelho é segundo São Mateus, capítulo 11, versículos 2 a 11. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. E alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor. Dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. Estamos vivendo o terceiro domingo do Advento. É a terceira vela que se acende no caminho para nos iluminar, preparando a nossa casa, o nosso coração para Jesus que vai chegar no Natal. O nascimento do menino Jesus que quer nascer e permanecer com cada um de nós. E nesse Santo Evangelho de hoje, deste domingo, que é o domingo da alegria, o terceiro domingo do Advento, nós vemos que João estava preso, ele estava na prisão. E quando João ouviu falar das obras de Cristo, João ele enviou alguns discípulos para perguntarem: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Ou seja, és tu o Messias, aquele que foi profetizado nas Escrituras, aquele que devia vir? E de que maneira Jesus respondeu a esta pergunta? Não disse sim nem não. Ele apenas respondeu dizendo o seguinte: olha, ide contar a João o que vocês estão ouvindo e vendo. É o testemunho do que aquelas pessoas estavam ouvindo e vendo, algo muito concreto, não uma resposta sim, eu acho que é, sim, mas de uma maneira muito clara. O que Jesus disse: olha,
Vocês estão ouvindo e vendo o quê? Que os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. É o cumprimento do que dizia o profeta Isaías, aquele que haveria de vir, o Messias. Alegre-se a terra inteira que era deserta. Isaías, na primeira leitura de hoje, no capítulo 35, versículos de 1 a 6 e 10, no versículo 5, que Isaías diz: Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Isaías profetizando a vinda do Senhor, do próprio Deus que veio a nós e veio para nos salvar. No final desta leitura, desta primeira leitura da Santa Missa de hoje, conforme segundo o profeta Isaías, o que diz: cheios de gozo e contentamento, não mais conhecerão a dor e o pranto. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Jesus que veio a nós para a nossa salvação. E estão aí, Jesus falando do cumprimento dessa leitura que Isaías profetizou na primeira leitura de hoje, dizendo para contar a João o que eles estavam ouvindo e vendo. E aí Jesus depois fala: feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Feliz é aquele que acolhe o Senhor, que acolhe a sua palavra, que reconhece Jesus como o Filho de Deus, como o próprio Deus que veio habitar no meio de nós. Jesus que veio pisar neste mundo, se fez homem para nos salvar, se rebaixou, sendo de natureza divina, se fez humano, homem, 100% homem, menos no pecado. Jesus, que se fez homem para nos proporcionar o céu, a salvação. E feliz é aquele que não se escandaliza com isso, porque muitas pessoas ainda se escandalizam. Imagina, o próprio Deus vem aqui como um homem. Não, Jesus foi uma boa pessoa, mas ele não foi Deus. Jesus não era Deus, ele era um bom homem, um iluminado, uma pessoa muito boa que existiu. E aí as pessoas se escandalizam. Não, mas Jesus não é o próprio Deus que veio habitar no meio de nós. Pois é, feliz daquele que não se escandaliza com isso. E é esta a verdade. O próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Nasceu da Virgem Maria, pela ação do Espírito Santo de Deus. E seremos felizes se crermos nisso, não ficarmos escandalizados com tudo isso. E aí os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver lá? Um homem vestido com roupas finas? Não. Vocês foram ver um profeta, e o profeta é aquele que fala de Deus. E João Batista tinha esta missão de falar do Messias, aquele que devia vir. Diz: é dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente e ele vai preparar o teu caminho diante de ti. João Batista tinha esta missão e a cumpriu muito bem, de preparar o caminho do Senhor. João Batista que batizava com água, um batismo de conversão, para que as pessoas mudassem de vida e acolhessem o Messias, para que a partir desse batismo de conversão elas se abrissem à verdade de Deus. Desta verdade que estávamos falando, que alguns se escandalizaram, não é possível que o próprio Deus veio a nós. E aí João Batista pregando esta verdade, preparando o caminho para essas pessoas, abrindo o coração dessas pessoas, se convertendo a Deus, elas iriam enxergar através da fé, da verdade, da graça de Deus que estava ali diante deles. Jesus, o Verbo que se fez
carne. E Jesus fala: em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. É grande aos olhos de Deus aquele que se faz profeta, aquele que se faz cumpridor da vontade do Pai, que se coloca como instrumento de Deus. Aquele que aos olhos do mundo é grande, né? Aquele que é poderoso, que se acha o tal. Mas será que aos olhos de Deus ele é tão poderoso assim? Olhemos para João Batista, um homem que vivia no deserto comendo gafanhotos, vestido de roupa de camelo, um homem rude, simples, mas ao mesmo tempo um homem que preparou o caminho do Senhor. A exemplo de João Batista, que a gente possa preparar o caminho de Deus neste tempo do advento, anunciar: o reino dos céus está próximo, é o Messias que vai nascer, é Ele que quer nascer aí no seu coração. Preparemos o caminho do Senhor para viver bem a chegada ao tempo do Natal, do nascimento de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado pela sua companhia neste vídeo. Se você gostou, se este conteúdo te agradou, deixe um like, um joinha no vídeo, o seu comentário, o seu amém, e se inscreva aqui no canal Parábolas de Fé. Deus abençoe, salve Maria Imaculada!